Repare bem, Denise... Todo mundo fala muito do seu temperamento, né? Que o senhor é muito explosivo. E eu sou... Esse diálogo com o Congresso. O diálogo com o Congresso, eu sou ex-congressista, fui o deputado federal mais votado do Brasil, fui governador do Ceará, tive unanimidade na Assembleia, fui prefeito de Fortaleza, tive unanimidade na Câmara, fui deputado estadual de oposição, fui deputado líder do governo. Ninguém acumulou a experiência que eu tenho. E assim, você acha que alguém seria o governador mais popular do país se fosse esse maluco que alguém quer produzir? Você acha que alguém, tendo sido ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, qual foi o disparate que eu cometi? Está aí a história. Hoje em dia tem YouTube para tudo, tem Google para tudo. Qual foi o disparate que eu cometi como governador do 8º Estado brasileiro? Isso tudo é versão, porque não podem dizer que eu sou picareta. 38 anos com essas oportunidades todas, nunca respondi por um mal feito, nem por corrupção, nem para ser absolvido. Agora, o diálogo está mais difícil, não está? Um minuto só. Não, está mais fácil. Está mais fácil. Repare bem, vamos entender a história brasileira para entender a natureza do problema. A natureza do problema não é de habilidade. Porque o Fernando Henrique teve tudo no primeiro mandato e se ferrou no segundo mandato, e sendo o mesmo príncipe encantador de serpentes que ele sempre foi. O que é que mudou de um lado para o outro? É que se desconstituiu a base popular e a coesão do povo ao redor dele, que no primeiro momento permitia a ele propor o que quisesse e ele não propôs nada para a gente justificar que a culpa é do Congresso. Isto é uma grande mentira da elite brasileira. Quer dizer que eu absolvo as contradições do Congresso? Não. Não absolvo, eu fui parlamentar, fui deputado federal. Foi o pior momento da minha vida pública, eu me desencantei rapidamente. Eu peguei no tempo que estava em plena comando da Câmara o Michel Temer e o Eduardo Cunha, batendo bola um com o outro para roubar a nação. Não é? Eu fui processado por ambos, e um já está na cadeia e o outro vai. Simples assim. Vocês estão duvidando? Acharam 23 milhões de reais agora na conta do coronel compadre, coronel amigo que pagou a conta, tudo documentado, da filha dele, e todo mundo fica chocado. Como é o Ciro, um temperamento. E é isso, por elegância, agora nós vamos deixar tudo isso acontecer? Nossa gente morrendo como mosca nos hospitais, nossos jovens sendo assassinados como mosca nas periferias, e nós, por uma elegância, uma aristocracia, que não é um pedido do povo, não. Isso é um medo de quem tem rabo de palha e quer que a gente cumpra um acordo, que é o acordo da máfia, a omertá. E eu não pertenço à máfia. Então, não tem omertá para mim. Eu vou contar a história para quem quiser ouvir. E pago e arrosto as consequências. Mas vamos lá. Como é que se governa um país como o Brasil, que adotou o sistema presidencialista? Esse é o que nós precisamos entender. O sistema presidencialista traz em si a semente do impasse. Por quê? Porque um órgão detém o monopólio do desenho institucional e não tem nenhuma responsabilidade com a saúde da economia, nem com a sanidade, com a regularidade do serviço público. Então, a tendência deixada entregue ao lobismo, aos grupos de pressão, é baixar imposto e aumentar a despesa. Eu assisti, na minha legislatura, num dia revogar a CPMF, que pode receber qualquer crítica, não estou falando de se é bom ou ruim, tiraram do orçamento do dia para a noite 70 bilhões de reais. 8 dias úteis depois, regulamentaram a emenda 29, que impõe mais uns 60 bilhões de reais de gasto com saúde. Fecha essa conta no orçamento da Bélgica, da Dinamarca, dos Estados Unidos. Não fecha. Então, isto é inerente ao nosso desenho institucional. Como é que você mitiga isso? Primeiro, propondo antes, sair do deixa que eu chuto caudilhesco, personalista, que a gente vive falando dos outros, mas o Brasil é uma república muito parecida a qualquer república de bananas dessa, sob esse ponto de vista dos maus costumes políticos. Veja o que está acontecendo na nossa pátria hoje em dia e vocês vão entender porque eu estou propor. E a imprensa tem um papel indispensável, e vocês estão cumprindo esse papel aqui. Tem que exigir ideia. Que história é essa de vai, deixa que eu chuto, e pronto, aí se elege e precipita o país numa crise monstruosa que está atrasada, porque os números não mentem jamais. Segundo, desde o general Dutra, Denise Rotenburg, você é muito jovem, todos os presidentes brasileiros se elegeram com minorias no Congresso. O próximo Congresso brasileiro, nenhum partido terá pouco mais do que 10% dele. Nenhum, não é o meu. Dado que o Congresso tem 513 mais 81, vamos tirar só a Câmara, o partido que vai fazer mais vai fazer 60 deputados, e olhe lá. E provavelmente o PDT fará esses 60 deputados, se eu tiver isso na minha proposta. Já tem 21, né? Enfim. Então, primeira lição do nosso passado, propor na primeira hora. Então, todos os presidentes tinham uma minoria, mas tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. Por que não faz reforma o Fernando Henrique? Porque não tem proposta. O que ele fez no primeiro ano? Ele passou a reeleição.
que era uma contradição pesadíssima contra as nossas tradições, e ele, quando quis, passou a reeleição. Mas o que ele fez? Ele aumentou a carga tributária de 27% para 36,5% do PIB. E a elite, hoje em dia, todo mundo ainda hoje bate palma, porque nós vivemos intoxicados por propaganda. Ou isso é verdade ou não é. O Lula, que proposta fez de reforma? Não, a culpa é do Congresso. O Lula fez uma proposta de reforma e o Congresso, reacionário, fisiológico, clientelista, não fez, não tinha, não tem concepção, não tem projeto. O Lula manteve rigorosamente. Não estou atacando, não. Fez a quebra do monopólio? Não, o Fernando Henrique fez uma coisa só. Extinguiu a distinção entre empresa nacional de capital nacional e empresa estrangeira. Simples e puramente. Quando o mundo inteiro caminha na direção oposta, ele fez isso na Constituição, só isso, no primeiro ano. Por isso que eu rompi, eu ajudei a fazer o Real, era o único governador do PSDB, e rompi e fui para a oposição sozinho, sem ninguém querer entender. Então, a segunda providência é propor na primeira hora. A terceira, o Pacto Federativo dilacerado predispõe um novo pacto de governadores e de prefeitos no Brasil, em troca de uma grande concertação ou de um grande redesenho da sanidade das contas públicas brasileiras. 27 estados somos, 17 já estão quebrados. Então, Minas Gerais não tem saída sem apoio da União, Rio Grande do Sul não tem saída, Rio de Janeiro não tem saída, e São Paulo vai para lá também. Rio Grande do Norte está ferrado, e por aí se generaliza. Então, é possível, porque o eixo de gravidade real da política brasileira, sem desmerecer os partidos, sem desmerecer as lideranças, está nos governadores, na federação e nos prefeitos. E quarto e último, se de todos esses esforços o entendimento não for possível, naquilo que restar de impasse, convocar o povo a votar diretamente, através de plebiscitos e referendos. Ou você acha que algum dia o Congresso da Suécia, da Dinamarca, da Noruega ou do Brasil vai votar contra privilégios de poderosos para atender as crianças que estão jogando bola de gude na rua? Então é preciso trazer o povo para maduramente votar.